Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui com essa conversa. Eu não chamo nem de entrevista, é uma conversa agradável, onde nós estamos a absorver toda essa experiência e esse conhecimento do nosso caríssimo deputado Inácio Loyola, a quem eu pedi permissão para chamá-lo de Inácio pela nossa fraterna amizade. Meu caríssimo, falava a respeito de Nilo Coelho e de Delmiro Gouveia. Alguma consideração sobre Nilo Coelho que mereça levar ao conhecimento dos nossos telespectadores? Como eu disse, Nilo Coelho foi um homem que morreu com 63 anos. Inclusive, ele era presidente do Senado e desobedeceu determinações militares, ele como presidente do Senado. E ele disse, eu não sou presidente do PDS, eu sou presidente do Senado. Teve um problema cardíaco e logo em seguida ele morreu. Mas o Nilo Coelho, um homem com apenas 63 anos, quando morreu, transformou, como eu disse, uma região daquela. Uma região de caatinga. O nosso solo aqui em Alagoas, o solo do sertão alagoano, é muito mais fértil do que o solo daquela região de Petrolina. Apesar que eu costumo dizer que não existe solo ruim, existe solo mal trabalhado. Há 30 anos atrás, a nossa região do Cerrado dizia que era inviável para a prática de agricultura. Hoje é modelo para o mundo, principalmente com a cultura da soja. Isso deve-se muito a quem? A uma empresa de pesquisa que o Brasil tem, que gerou, no meu entendimento, é um dos maiores patrimônios do Brasil e a maior empresa de pesquisa agropecuária que o planeta tem, que é a Embrapa. Tudo que você imaginar, a Embrapa tem. Por isso que eu disse que o grande problema do Brasil é um problema político. E Nilo Coelho, o que foi que ele fez? Levou para aquela região uma unidade da Embrapa, com o nome CEPATSA, Centro de Pesquisa do Trópico Semiárido, que em termos de pesquisa para regiões secas é a maior centro de pesquisa que o mundo tem. Meu caro Inácio, eu fiz um percurso pelo Rio, de Petrolina, fui até lá, aquela barragem. Sobradinho. E eu vi, eu fiz isso com um agrônomo, e ali são exportadas flores, que flor é um negócio muito sutil, exporta flores para a Europa. Frutas, tudo. Frutas, manga, tudo e tal. Mas eu estou dizendo flores porque flor é um negócio muito sensível. Sensível, mas espécies adaptáveis às condições edafoclimáticas da região. É isso que o CEPATSA faz, ou seja, adaptáveis às condições de clima e de solo. Aquilo com irrigação, né? Tudo com irrigação. Não precisa transposição para aquilo. Não, que eles aproveitam já, são regiões ribeirinhas, né? São regiões ribeirinhas. Maravilha. Você fazer irrigação ultrapassou 100 quilômetros de captação, já torna-se inviável. Aí você disse, mas nasce o Canal do Sertão. Mas o Canal do Sertão, a água vem por gravidade de Delmiro Gouveia até a cidade de Arapiraca. Então, o Canal do Sertão atende tanto o sertão como atende a região do Agreste. Isso está funcionando? Olha, o Canal do Sertão nós já temos em torno de 120 quilômetros concluído e, infelizmente, sua finalidade principal, que é a irrigação, praticamente zero. O Canal do Sertão foi idealizado, mas não foi idealizado o projeto agronômico. O Canal do Sertão, ele tem serventia para irrigação, para o abastecimento humano e para a piscicultura. Mas que, infelizmente, até hoje, nós não temos ainda um projeto para o aproveitamento das águas do Canal do Sertão para a produção de alimentos. E eu costumo dizer, está faltando esse projeto, esse incentivo. Eu costumo dizer que, apesar de o Nordeste, o nosso sertão, ser o que mais afeta o sertão são as irregularidades pluviométricas,
Mas, no meu entendimento, Jerônimo, o futuro de Alagoas está exatamente no sertão de Alagoas. Sertão de Alagoas, para mim, e para o saudoso professor Ivan Fernandes Lima, sempre que eu me refiro às questões geográficas, ambientais, a gente tem de reconhecer um grande alagoano, um grande pesquisador, que foi o professor Ivan Fernandes Lima. Você, saindo daqui para o sertão, passa em Arapiraca, e quando você atravessa o rio Traipu, ali começa a região do nosso sertão, a região do semiárido. Eu costumo dizer que nenhuma região do mundo se desenvolve sem esses três pilares: água, energia e estrada. Apesar do grave problema do Brasil hoje ser a degradação do Rio São Francisco, o estado de Alagoas, do lado direito, você tem o Rio São Francisco. Cortando o sertão e chegando ao agreste, nós temos o Canal do Sertão. Água. Estrada a gente tem para qualquer parte do país. Um outro pilar, energia. Numa região de aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados, que aí já pega o sertão de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco, nós temos a maior concentração de hidrelétricas que o planeta tem. Nós temos 7 hidrelétricas. Sem levar em consideração, Jerônimo, as potencialidades que o sertão de Alagoas tem para a exploração da energia solar e energia eólica. Então, os três principais pilares o sertão de Alagoas tem: água, estrada, energia. Nós temos no Alto Sertão de Alagoas a região de microclima, no meu entendimento, mais privilegiada que o Nordeste tem, que é a região serrana, que compreende os municípios de Pariconha, uma parte pequena do Inhapi, Água Branca e Mata Grande. Tem aproximadamente 500 quilômetros quadrados, com as condições, volto a repetir, falando agronomicamente, edafoclimáticas diferentes da região de Caatinga, propícia para a exploração de fruticultura. E até hoje não teve um projeto destinado para aquela região. Oi, só voltando, a questão do Canal do Sertão, falta um projeto. Quando eu perguntei o que é que falta, eu estou dizendo, a iniciativa deve ser de quem? Alguém tem que tomar uma iniciativa. Tem de ser do governo do Estado. Tem que ser do governo do Estado. A obra não é estadual, tem de partir do governo do Estado. E ele relega isso a um plano... Não, esse projeto teve início há anos e se preocupou apenas com o canal, não com a serventia do canal. Eu quero dizer aqui a vocês que o grande problema desse século é a questão da água. Será a falta de água no planeta que nós vamos ter as grandes guerras, os grandes conflitos. De cada 100 litros de água que se consome no mundo, 70 é destinado à produção de alimentos, para irrigação. 25 é para o consumo industrial. E apenas 5 litros de cada 100 é destinado ao consumo humano e animal. O sertão de Alagoas tem água para a produção de alimentos. O sertão de Alagoas tem água para absorver as indústrias. E o Canal do Sertão tem água suficiente para atender sua população sertaneja e agrestina. Concluindo, eu pergunto a você e aos nossos telespectadores: qual é a região do Nordeste que tem essas potencialidades? Caruaru tem? Todas elas conjugadas ali, todas elas... Feira de Santana tem? Juazeiro do Norte tem? Campina Grande não tem. Aliado a tudo isso, a região que mais cresceu, Jerônimo, nesse século no Brasil, turisticamente, foi aquela região dos Cânions de São Francisco, que compreende os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado. Mas ainda é mal aproveitada. Ainda mal aproveitada. E Água Branca. Nós temos, inclusive, apesar que não é no nosso estado, mas é vizinho ali em Delmiro Gouveia, nós temos um aeroporto de Paulo Afonso, um aeroporto do porte do de Aracaju. Então, nós temos todas as condições para ser. Eu costumo sempre usar isso. O sertão de Alagoas tem tudo para ser, para o Nordeste, o que a Califórnia é para os Estados Unidos. É uma questão de gestão, é uma questão política. Esse projeto
Eu apresentei o ano passado no encontro em Juazeiro da Bahia, apresentei também no encontro há 2 anos de presidentes do CREA em Aracaju, e eu mostrando que o futuro de Alagoas, o futuro do Nordeste está nessa região, certo, que é o aproveitamento dessas potencialidades que nós temos. Nós não vamos desenvolver nunca Alagoas, não vamos desenvolver nunca o Brasil, se a gente não tem um projeto de desenvolvimento integrado. Alagoas, no meu entendimento, foi a grande dádiva de Deus para com o Nordeste. Nós temos potencialidades norte e sul, leste e oeste. Que é uma coisa tão óbvia e ninguém consegue dinamizar. Mesmo. E outra coisa, você jamais vai poder desenvolver Alagoas sem aproveitar essas 2 grandes vertentes, o turismo e o setor agropecuário. Inácio, eu quando estive em Petrolina, eu tive a satisfação de ser acompanhado por um engenheiro agrônomo, um rapaz daqui de Maceió, e nos acompanhou naquela incursão, num passeio que nós fizemos pelo rio. E em um determinado momento nós estávamos assim, olhando o rio passando, estávamos numa ilhazinha daquela, o rio passando, e se que eu perguntasse, ele disse assim, olha, tá vendo essa água aí? Não esqueci disso. Ele disse, a cada segundo passam 200 carretas d'água. Quer dizer, é aquela questão que você não está acostumado, eu podia falar em metros cúbicos. Mas ele usou essa imagem. A cada segundo passam 200 carretas daquelas de transportar água. Aí foi uma questão da revitalização do rio. Isso me chama a atenção, a questão dos afluentes. Esse trabalho não tem que ser todo, vamos dizer assim, pensado de forma globalizada. Rio São Francisco, no seu leito principal, mais os afluentes? Claro, quando a gente fala na revitalização de um rio, primeiro a gente tem que fazer a revitalização da bacia, sua bacia hidrográfica. Muitas vezes eu não esqueço essa do professor Ivan Fernandes Lima. O professor Ivan Fernandes Lima era professor da Universidade Federal de Alagoas. Deixou muitas obras. Demais. E um belo dia ele levou uns alunos de geografia para conhecer a bacia leiteira de Alagoas, que compreende os municípios de Batalha, Major Isidoro, Jacaré, Monterópolis, Olho d'Água. Depois de passarem o dia lá, na volta, uma aluna chegou para ele e disse, professor, nós passamos o dia todo e eu não vi a bacia. Entendeu? Ela não entendeu que bacia era porque era uma região que produzia leite. O que é bacia hidrográfica? É uma região que toda a água corre para aquele rio. Então, o Rio São Francisco. A água excedente de Maceió não vai para o Rio São Francisco, vai para o mar. Por conta disso, Maceió não faz parte da bacia hidrográfica São Francisco. Se eu disser a você que Goiás, o estado de Goiás, contribui muito mais com água para o Rio São Francisco do que o estado de Alagoas e Sergipe, a capital federal, Brasília, contribui muito mais com água para o Rio São Francisco do que o estado de Sergipe. Enquanto Recife não faz parte da bacia hidrográfica São Francisco, porque as águas excedentes não chegam ao Rio São Francisco. Certo. Conclusão, quando a gente fala em revitalização de um rio, a gente fala em sua bacia hidrográfica, porque nós temos o rio, o percurso maior, mas ele é alimentado por seus afluentes. Mas aí é um problema, me permita, meu caro Inácio, mas aí, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Nessa questão aí dos afluentes, eu penso nas cidades ribeirinhas, aí eu acho que tem que ter 2 ingredientes. Aí tem que ter a educação do povo e a vontade política também. Senão não consegue, na minha opinião, não consegue revitalizar. Passando, inclusive, pela questão que você tem que fazer, que é incutir ao povo, incutir no povo, essa questão de como se deve proceder para não prejudicar a saúde do rio. Essa educação ambiental é de grande importância. A ecologia, eu tenho dito que é a ciência desse século. Ninguém acreditava nas questões ambientais, não se dava valor. Diante do que o planeta está passando, as instabilidades climatológica, meteorológica, geológica, aqui mesmo, Maceió, nós passamos por um momento difícil. O caso do Pinheiro, do Mutange, de Bebedouro. Só assim está havendo a conscientização da população da preservação da nossa casa, da nossa morada, que é o planeta Terra. Ou seja, é necessário a conscientização
da população no que diz respeito à educação ambiental. A revitalização pode ser feita sem saneamento básico? De jeito nenhum. Pronto. Nós temos 3 etapas para a recuperação, a revitalização do Rio São Francisco. Primeiro é a revitalização ecológica. Recuperação dos seus afluentes, toda a sua bacia, com o reflorestamento de suas matas ciliares, a questão do saneamento, a questão do uso abusivo dos defensivos agrícolas, do lixo que se joga nos rios. Tudo isso é a revitalização ecológica. Depois vem a revitalização econômica. Você dá destinação àquele rio. Pesca, piscicultura, para navegação, para o turismo, ele dá retorno. E o terceiro, que é o mais importante, é o reforço da vazão do rio, que ele venha, ou seja, você reforçar com que os seus afluentes abasteçam mais e a gente volte a ter aquela uma vazão compatível com a necessidade da questão, como eu falei, passa ecológica. pela questão da revitalização. Todos são 3 processos. A revitalização ecológica, econômica e o reforço da vazão. Vou dar um exemplo aqui. Isso é mais competência do governo federal. Em Alagoas, nós temos 3 grandes afluentes do Rio São Francisco. Nós temos o rio Ipanema, nós temos o rio Capiá e nós temos o rio Traipu. São rios temporários. Conclusão. O professor Abel Tenório Cavalcante, ele há muitos anos defende a perenização desses 3 rios. É possível perenizar? É possível, é possível. É custo. Você ao longo você vai fazer da sua extensão, você construir barragens. Né? Essas barragens, todos esses 3 rios, ele corta exatamente o sertão de Alagoas. Isso é caro, Inácio? Eu não tenho ainda o custo. Esse projeto... Mas também não pode ser uma coisa absurda. Não, mas é uma coisa séria. A água é vida. Tem retorno, é investimento. Isso é investimento. Você não vai deixar um Rio São Francisco que tem uma importância imensurável para uma região como o Nordeste, você discutir preço. A gente tem que resolver aquilo, que aquilo é vida. Se deixar de existir, deixa de existir uma região como o Nordeste. Conclusão, esses 3 rios, ao longo de sua extensão, se constrói barragens. Essa água serve para irrigação, essa água serve para abastecer a população, os animais, essa água serve para piscicultura e o que sobra você libera para reforçar a vazão do Rio São Francisco. Esse exemplo que eu dou em Alagoas. A agricultura dessa mesma maneira. O pequeno e médio agricultor. Com irrigação, como eu falei. Essa água serviria para agricultura, irrigação, para abastecimento humano e animal, piscicultura, e o resto você liberaria para reforçar a vazão. Ou seja, isso você tem que fazer com todos os afluentes do Rio São Francisco. Você não só reforça a vazão do Rio São Francisco, no caso de Alagoas, Jerônimo, como você dota o nosso sertão com água dessa perenização desses 3 rios. Isso é governo federal ou estadual? Olha, ou os dois? Como o rio é um rio federal, a competência da revitalização é do governo federal. Como esses 3 rios são interestaduais, eles nascem em Pernambuco, mas fazem parte como afluentes do Rio São Francisco. No meu entendimento, toda essa revitalização do Rio São Francisco, ela é competência exclusivamente do governo federal. Mas os grandes órgãos que foram criados para o Nordeste, hoje estão no ostracismo, estão no estaleiro. Por exemplo, se você perguntar a uma pessoa de 40 anos abaixo o que é o DENOX, ele não sabe o que é o DENOX. Pode até achar o nome bonito, né? Bonito, é. As grandes obras de açudagem que nós temos, perímetros de irrigação, poços artesianos que nós temos no Nordeste, deve-se muito ao DENOX.
E eu recebi, nós na Assembleia Legislativa, recebemos um comunicado da Assembleia Legislativa do Ceará, que a sede do DENOX é no Ceará, que existe a vontade do governo federal de acabar com o DENOX. A própria SUDENE teve uma função de desenvolver o Nordeste. A própria Codevasf hoje é um órgão só de repasse de recursos. Não tem mais aquela função de desenvolver o Vale do São Francisco. Então, é lamentável que instituições que foram criadas no início do século passado para desenvolver o Nordeste, hoje esses órgãos estão aí à margem, prestes a serem todos eles extintos. O caso mais sério é o caso do DENOX. Inácio, o presidente Epitácio Pessoa, ele quando assumiu a presidência, ele fez um trabalho muito forte com relação a atenuar o sofrimento do sertanejo. Depois que ele deixou o governo, simplesmente destruíram todas as ideias que ele tinha. Se tivesse levado adiante, bastavam as ideias dele, estaríamos em outras águas? Outra, Jerônimo. As regiões secas, as regiões mais secas do planeta, são grandes produtoras de alimentos. Nós temos mesmo a Califórnia. Para você ter uma ideia, a Califórnia, que é sinônimo de riqueza, a cidade que menos chove no Brasil é Cabaceiras, na Paraíba. A média de chuva em Cabaceiras é 300 milímetros ano. A Califórnia só chove 200 milímetros ano, a média. A diferença é que Cabaceiras é no município mais pobre do mundo e a Califórnia talvez seja o estado mais rico do planeta. A própria China, a própria Índia, a Espanha, entendeu? Israel. Então, todos esses são exemplos. O grande problema nosso é que o vírus da política é um negócio sério. Quando você fica 100% contaminado pelo vírus da política, você esquece de discutir as questões técnicas, as questões administrativas. E eu comparo sempre quando um político fica contaminado 100% do vírus da política, ele passa a ser como um jogador de futebol. Como? Jogador de futebol dentro de campo, troca tapa, se xingam, depois saem e vão tomar cachaça juntos. Quando você fica contaminado 100% pelo vírus da política, você tem desavença um com o outro na política. Eu critico você, você me critica, mas amanhã, se é importante para a gente chegar ao poder, a gente esquecer o que aconteceu entre nós, a gente esquece tudo e a gente está junto. E esquece de discutir essas questões. Eu costumo sempre dizer que eu palmilho politicamente por um caminho onde eu tenho uma parte técnica e outra parte política. E quero dizer que a Assembleia Legislativa de Alagoas tem excelentes deputados. Excelentes deputados. Todos nós lá já estamos imbuídos de contribuir com o desenvolvimento de Alagoas, porque todos nós, 27 deputados, capitaneados pelo presidente, deputado Marcelo Vitor, nós temos um objetivo: mostrar e fazer e dizer que Alagoas tem tudo para ser o estado paradigma para esse nosso Nordeste. Nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa, mas eu ainda lhe lanço uma última pergunta e gostaria de ouvir a sua análise crítica. O fenômeno, chamado fenômeno da transposição, é irreversível, né? É irreversível. Então, que não vai funcionar. Então agora tem que trabalhar com ele. Olha, eu costumo dizer que o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, nenhuma linguagem empírica e do sertão, do sertanejo. É como peito de homem. Existe e não tem função. Função. Isso é muito triste, porque ali foi gasto uma fábula. Demais. Não é? Aquele empregado em qualquer outra coisa, saúde, educação, dava uma grande reviravolta. Demais. Outra coisa, eu já coloquei que nós temos esse aquífero. Nós temos que fazer todo o aproveitamento. Essa região, Deus foi muito generoso com o nosso Nordeste. Lamentavelmente, nós não estamos sabendo aproveitar essas potencialidades que Deus nos deu. Meu caro Loyola, eu quero deixá-lo para uma última consideração para os nossos telespectadores, qualquer que seja, qualquer um que você entenda conveniente.
e quero desde já lhe agradecer e lhe desejar muito sucesso nas suas atividades e que você seja ouvido, né? Porque parece que você não vem sendo ouvido com a atenção e o critério que deve ser ouvido. Por favor. Eu agradeço essa oportunidade, Geraldo. É uma maneira de a gente se comunicar com o telespectador alagoano e, evidentemente, a gente colocar o que a gente acha, o que a gente vê ao longo desses anos, estudando, pesquisando, e que eu acredito piamente em Alagoas. Nós temos um governador determinado, um jovem inteligente. Nós não podemos deixar de reconhecer os avanços de Alagoas ao longo desses últimos anos, mas também quero dizer que Alagoas tem tudo para ser, como eu disse, o estado paradigma para esse nosso Nordeste brasileiro. O governador, ao final desse seu segundo mandato, eu acredito que nós vamos avançar muito mais, mas que a Assembleia Legislativa, nós temos 27 deputados. E esses 27 deputados, todos nós estamos imbuídos disso e com absoluta certeza, Geraldo, a Assembleia precisa ser ouvida, porque na hora que a nossa Assembleia for ouvida, que nós temos o papel de fiscalizar, de legislar e também de apresentar proposições. As proposições da Assembleia Legislativa têm como objetivo contribuir mais ainda com o governo de Renan Filho. Maravilha. Meu caro Inácio, sucesso nas suas atividades, sucesso como pessoa, ao lado da sua digna família. E você vai vir aqui sempre que houver um assunto momentoso, um assunto da hora, bater esse papo conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo essa atenção dos senhores. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.